Senta, porque isso aqui é pesado. Uma reportagem da Folha de São Paulo acaba de revelar que empresas ligadas a irmãos e primos do ministro Dias Toffoli tiveram relação societária com um fundo conectado às fraudes investigadas no caso do Banco Master, fundo que também aparece em apurações sobre lavagem de dinheiro. E o detalhe mais grave, o próprio Toffoli é o relator do caso no STF. O que você vai ver agora levanta questionamentos sérios sobre conflito de interesses, transparência e sobre como essa investigação vem sendo conduzida. Senta que a bomba! É um escândalo! A família de Toffoli envolvida até o pescoço com o Banco Master. Gente, a sujeira e da brava. O ano de 2026 está começando com um verdadeiro escândalo, mais uma vez envolvendo um ministro do Supremo, seus familiares e o Banco Master. Gente, quem em Brasília que não estava envolvida com o Master a essa altura, hein? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar como que os irmãos e primos do ministro Dias Toffoli foram sócios e receberam investimentos de um fundo envolvido até o pescoço com a teia de fraudes do Banco Master. Fundo esse que é suspeito de envolvimento até com o PCC. Sim, gente, e o ministro Toffoli, logo ele, é o relator do caso Master no STF e deu decisões estranhíssimas no caso o tempo todo para falar o mínimo. Olha, é surreal. Vem aqui comigo entender esse escândalo com essa matéria bombástica que saiu na Folha de São Paulo. Empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no caso do Master. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse escândalo. Duas empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli, do STF, tiveram como sócio um fundo de investimentos conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades, de acordo com documentos e dados oficiais analisados pela Folha. O Arlin Fundo de Investimentos teve, ao menos até maio de 2025, ações do Taiaiá Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro que pertencia em parte à família de Toffoli e também participação direta na DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária da mesma cidade que tinha como um dos seus sócios um primo do ministro. O Arlin e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG, que administrava também fundos ligados ao Vorcaro e é investigada na Operação Carbono Oculto por suspeita de lavar dinheiro por PCC, primeiro comando da capital. Olha só, gente, que escândalo! É de cair o queixo, é de cair o corpo, é de cair tudo. Se senta aí pra você não cair, que isso aqui é absurdo. Isso aqui é um imenso de um monstro. Isso aqui, gente, em um país sério, seria o suficiente para fazer o ministro Dias Toffoli se declarar suspeito, entregar a investigação do Banco Master lá nas mãos do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, para ele também, o ministro Toffoli, pedir perdão de joelhos para a população brasileira, porque é inadmissível que um juiz seja o relator da investigação sobre fraudes de um banco em que seus próprios irmãos e primos têm interesses comerciais privados. E aí, quando a gente descobre um escândalo desses, é impossível não olhar para trás, para todas aquelas decisões estranhas, esquisitas do Toffoli, nesse caso do Master, e não ficar desconfiando da motivação do ministro em todas elas. Como, por exemplo, aquela decisão que puxou o caso para o Supremo, mesmo sem fundamento sólido para a competência do Supremo. Ou aquela outra, em que ele decretou o sigilo máximo no caso, sem que fosse situação para isso. Ou também aquela outra em que ele privou a CPMI do INSS de acessar os dados do celular do Vorcaro. E tem também aquela decisão super polêmica de fazer uma acareação entre o dono do Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB e um diretor do Banco Central em pleno recesso. Ninguém entendeu nada, foi aquela confusão toda e agora, nós ficamos sabendo que a parentada toda do Toffoli tem interesses econômicos relacionados ao Master. Gente, é inacreditável a quantidade de ministros do Supremo com parentes envolvidos em casos que eles mesmos julgam por lá. Já não bastava o contrato de 130 milhões de reais da esposa do Moraes com o Master? Agora a gente descobre isso, que as empresas da família do Toffoli tiveram como sócio um fundo de investimento ligado a suspeitas no caso do Banco Master. É mais do que de cair o queixo, como eu disse, é de cair o corpo inteiro. Só que é o absurdo dos absurdos. E o Toffoli nessa história toda, depois que tudo isso veio à tona, ficou como, hein? Ele ficou mudo. Olha aqui,
A Folha procurou a assessoria do STF e perguntou, é o mínimo, né? Ele prestar contas, perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se, olha que educada a Folha, e se ele, ministro, considera que as informações criam algum empecilho para a condução do caso por ele. Mas o ministro não respondeu até a publicação dessa reportagem. Parentes do ministro também não se manifestaram. A Reag não comentou o caso. Todo mundo se fingindo de morto, hein? Que bonito, hein? Quem lembra do ministro Barroso contando por Pedro Vaca, aquele relator da Comissão de Liberdade de Expressão da OEA, e o Barroso contando pro Pedro Vaca que lá no STF tudo se faz com a mais absoluta transparência? Quem lembra? Conta aí pra mim nos comentários. Essa transparência toda viria muito a calhar agora, pra gente saber tintim por tintim, não só a respeito do contrato de 130 milhões da mulher do Moraes com o Masser, mas agora também dos segredos do relator Dias Toffoli com o próprio Masser. Relembrando que o Toffoli, dias atrás, ele estava lá andando de jatinho com um dos advogados de um dos diretores do Masser para um jogo de futebol no Peru. Final da Libertadores. Certamente só falaram de futebol, né? Gente, é sujeira em cima de sujeira em cima de sujeira. Será que a gente vai conseguir passar tudo isso a limpo? Para nos ajudar a fazer isso, a gente tem que aumentar a pressão. Deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo, aproveite e segue o canal. É uma honra ter você aqui, mas mais do que isso, a gente se fortalece juntos, como comunidade, lutando por verdade, justiça e liberdade. Significa um mundo para mim ter você aqui. Conta para mim sua opinião nos comentários sobre tudo isso e não vamos desistir. Vamos cobrar as autoridades para que elas prestem contas de todos esses escândalos que estão acontecendo, vão botar pressão para que o Senado abra uma investigação, faça uma CPMI, não só do abuso de autoridade do Supremo, mas uma CPMI desse escândalo do Masser envolvendo os ministros do Supremo. Vamos para cima, um grande abraço e até o próximo vídeo.